Saudações, pessoal. Hoje teremos um vídeo extra, falando do universo de Warhammer 40k ainda. Falaremos agora sobre as religiões de cada raça e povo. Antes do capítulo 3, que eu provavelmente falarei dos Eldares, eu tenho que explicar as motivações de cada povo, de cada religião em questão. Porque isso é muito importante na lore do 40k. Vamos começar com os humanos. Durante muito tempo, os humanos não tinham uma divindade. Como eu disse no vídeo deles, eles eram tecnocratas, focando apenas na tecnologia e no desenvolvimento total, laico e ateu, inclusive matando outras religiões. Foi quando começaram a orar para o imperador como se ele fosse uma divindade. Ocorre que, depois da grande cruzada e da Horus Heresy, quando o imperador foi posto no trono de ouro, sua consciência ganhou tanto poder que ele pode ser considerado uma divindade. Os humanos consideram o imperador uma divindade, mesmo que de fato ele não seja só um humano que está numa cadeira no trono de ouro e ele está morrendo aos poucos. Outro ser religioso do Império da Humanidade que pode ser considerado é o Adeptus Mecânico, o deus que oram para o Deus Máquina. Os mecânicos, em geral, que são a tecnologia do Império, em vez de terem a crença no Imperador, têm a crença no Deus Máquina. Em que pese seja considerada heresia pelo credo imperial, a igreja não pode fazer muita coisa, porque os mecânicos são quem fazem toda a tecnologia do Império, então não tem como eles se livrarem. Então, além do adepto do Imperador, que é considerado um deus pelo credo imperial, também tem o Deus Máquina, que pode ser considerado um deus herético no panteão humano, considerado pelos adeptos mecânicos. Acabou as divindades dos humanos. As divindades humanas não aparecem, o Deus Máquina não tem um avatar, o Imperador está preso no trono, mas eles funcionam de forma psiônica, eles protegem a humanidade com sua influência, diferente dos deuses do caos. Agora vamos falar do caos. O caos teve seu primeiro deus chamado Slashly, que é o deus do prazer, da luxúria e da devassidão. É ele ou ela ao mesmo tempo. Ele foi criado no século 30. Lembra quando eu falei, no milênio 30? Lembra quando eu falei que teve uma explosão psionica que fez as terras humanas se dividirem, se separarem, não podiam mais fazer warp? Bem, foi culpa dos Eldarianos, que depois eu vou contar isso. Eles começaram em vez de louvar os seus deuses originais, começaram a focar no prazer e na devassidão, e assim criaram os deuses do caos. Slash foi criado e a onda de criação desse deus destruiu o caminho das Warps. Junto com Slash, outros 3 deuses do caos foram criados: Khorne, o senhor da guerra; Nurgle, da praga e da doença; e Slash, o deus do misticismo e do paganismo. São 4 monstros sombrios que querem espalhar o caos pelo mundo. Juntos eles formam o caos unidivisivo, que o objetivo é consumir tudo. Os deuses eldarianos, antes de serem da crise que criou os Eldares das Trevas, que depois, quando eu falar dos Eldares, falarei sobre isso, tinham um panteão enorme que não vale a pena mencionar, porque foram praticamente todos mortos pelos deuses do caos durante a guerra no céu. Mas sobraram 3 deuses eldarianos: Azurai, que é o deus maior deles. Eles não têm forma física, eles simplesmente é uma forma de poder e energia que mantém os Eldares vivos. Os Eldarianos são tipo elfos. Tem Kane, o deus da guerra, o único deus que tem um avatar corpóreo que conseguiu resistir à guerra no céu e sobreviveu. E Isha, a deusa da prosperidade, bondade e fertilidade, que é a inimiga mortal de Slash, o deus do prazer e dos caos. Na prática, Isha e o Imperador da Humanidade são os únicos deuses da ordem que existem, juntos também com o Adeptus Mecânico e depois com outro que eu vou falar que também é um conceito. São os únicos 4 deuses da ordem, o resto é tudo deus do caos, são do mal. O Kane pode até ser considerado um deus da ordem, porque ele é do antigo credo eldariano, mas ele valoriza a guerra, então tem uma discussão na fanbase sobre isso. Vamos falar agora dos deuses orcs. São apenas 2, Gork e Mork. Como eu já disse na história dos orcs, os orcs não escrevem muito seus livros, eles vivem na tradição oral. Tudo que sabemos é que são considerados os primeiros orcs, e que a consciência, que eles lutaram tanto, que eles se tornaram o próprio sentido da batalha. Eles têm forma física no passado, mas já se perdeu, então não tem como informar como eles eram, mas eles são simplesmente um orc.
E o Org, a força da guerra, dizem que vem deles, do deus Gork e do deus Mork. Os Necrons. Como eu vou falar dos Necrons depois, eles são uma raça de robôs sencientes que tinham os deuses Citan. Só que não existem mais Citãs praticamente, porque os próprios Necrons lutaram e destruíram seus próprios deuses. Os Titãs podem ser considerados deuses da Ordem, mas não existe praticamente nenhum conhecido, pois os Necrons, junto com a influência de outras situações, destruíram seus próprios deuses. Depois eu vou falar quais são os seres da Ordem e os seres do Caos, ainda nesse vídeo. Vamos continuar. Vamos por fim para o Império Tau. Os Tau não têm um deus em si. Eles têm um conceito chamado o Grande Bem, que é pelo que eles lutam. Os Tau são o povo mais novo do Império. Eles têm menos de 2 milênios. E são um império pequeno em comparação com todo o resto. Mas lutam pela Ordem. Agora, que eu falei um pouco da divindade de cada um, vamos falar cada povo, quais são seus deuses e se é Ordem ou Caos. Primeiro, o Império da Humanidade, com o culto imperial e com adeptos mecânicos, são um povo que defende a Ordem. O que é o conceito da Ordem? Como eu já disse, é manter toda a estrutura do universo que continue existindo, enquanto o Caos quer consumir tudo e que todos têm que adorar o Deus do Caos, o Caos em si, o Caos unidivisível. O culto imperial e os adeptos mecânicos são os deuses do homem. Só que tem os heréticos, que são outras legiões, como os filhos do imperador, os seguidores de Horus, os seguidores de Alpharius Omegon e algumas partes da guarda imperial. Enquanto os legalistas são os Blood Ravens, os Anjos de Sangue, os Salamandras, enfim. Os heréticos, cada legião tem um deus principal. Alguns oram para Slash, outros para Staktion, Norgur ou Khorne. Simples assim, deuses do caos para esses heréticos. Além disso, tem as criaturas do caos, monstros, demônios, outras criaturas que obedecem os deuses do caos. Os Eldarianos, a maioria ora para Isha ou para Azuria, que são deuses da Ordem, com exceção dos Eldares das Trevas, que oram para os deuses do caos, também Khorne, Slash, Nurg e Tlish. Os Orcs oram para Gork e Mork, que são deuses orcs do caos, mas não são o caos unidivisível. Eles são desordem também, mas não são aliados do caos. Nem se sabe se esses deuses existem mesmo. Os Necrons não oram mais para deus nenhum, eles são só máquinas sem conhecimento que querem botar o mundo na ordem, só que os Necrons são o único povo que é considerado do mal que defende a ordem. Eles querem matar toda a forma viva, porque na concepção deturpada deles a ordem é a ausência de vida. Os Tau defendem o grande bem, que é um conceito de ordem também, mas não tem muita diferença além disso. Vamos lá. O caos geralmente luta junto. Mesmo os orcs e os marinheiros espaciais do caos se matando, o caos tem muitos adeptos. Tem outros que eu não falei, que são a Crescente, a Praga, que eles também seguem o caos. Já a Ordem, eles não são aliados. O Império da Humanidade é ultra racista. Se ele puder matar um Eldariano, um Tau ou um Necron, ele vai fazer sem pensar duas vezes. Pode até se aliar brevemente a um Eldar, mas não vai acertar no Império. O Império é extremamente preconceituoso, coisa que os Taus não são. Os Taus permitem tudo, inclusive humanos. Desde os primórdios tem essa guerra, desde que no milênio 30, quando os Eldarianos acidentalmente recriaram poder para os deuses do caos. E agora é assim que está dividido, a luta do caos contra a ordem. Espero que tenham gostado desse vídeo extra, ele é mais curto que os outros. Se gostaram, eu aceitaria muito bem um comentário e uma curtida. Se eu tenho que melhorar alguma coisa, eu gostaria de que informassem com algum comentário para ver o que eu posso melhorar, porque o que eu quero mesmo é fazer um bom serviço. Obrigado e até a próxima!